boa noite. Boa noite. Nesta segunda-feira, 27 de outubro, o cenário internacional e a política doméstica dominam o noticiário. Veja as principais manchetes do dia. O encontro histórico na Malásia. O presidente Lula se reúne com Donald Trump e diz que uma solução para as tarifas americanas pode sair em poucos dias. Trump é mais cauteloso. Em Brasília, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorre da condenação por trama golpista no Supremo Tribunal Federal. Em economia, os dois lados da moeda. A confiança do consumidor brasileiro atinge o maior nível das Américas, mas a pressão sobre as contas externas do país acende um alerta entre analistas. E ainda, as articulações dos partidos já de olho em 2026 e as decisões importantes no judiciário. Começamos com a manchete principal do dia: o futuro das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. O encontro Lula-Trump e o futuro das relações comerciais. A reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a Cúpula de Nações Asiáticas na Malásia, foi o principal evento da diplomacia brasileira hoje. O encontro era aguardado com grande expectativa pelo mercado e pelo setor produtivo, que busca uma solução para as sobretaxas impostas por Washington a produtos brasileiros. A conversa entre os dois líderes abriu um canal direto de negociação, mas revelou tons diferentes sobre o que esperar nos próximos dias. Do lado brasileiro, o tom é de otimismo. Em entrevista coletiva, o presidente Lula afirmou que espera uma solução definitiva em poucos dias. Segundo a Agência Brasil, ele disse que Trump assumiu o compromisso de buscar um acordo muito bom para os dois países. Lula reforçou o argumento de que os Estados Unidos têm um superávit comercial com o Brasil e entregou um documento com as pautas de interesse nacional. Para facilitar a comunicação direta, os dois presidentes trocaram números de telefone. Já a visão americana, expressa por Donald Trump, é mais cautelosa. De acordo com a agência Reuters, ao ser questionado sobre a possibilidade de um acordo, o presidente americano respondeu: "Veremos o que acontece. Eles gostariam de fazer um acordo." A declaração, embora aberta, não confirma as garantias citadas pelo governo brasileiro. Apesar da incerteza econômica, analistas da Globo News avaliam que, para o governo brasileiro, o saldo do encontro já é positivo no campo político. A simples imagem de Lula e Trump reunidos é considerada uma vitória, pois projeta uma imagem de pragmatismo e quebra a pecha de intransigência ideológica que adversários tentavam atribuir ao presidente. A foto reforça a imagem de Lula como alguém conciliador, que conversa com o outro campo ideológico em defesa dos interesses do Brasil. No centro da disputa comercial estão setores estratégicos para a economia brasileira. As negociações devem se concentrar nos seguintes pontos. Primeiro, carne bovina. A Associação Brasileira de Exportadores de Carnes demonstrou otimismo com a abertura do diálogo, esperando que as conversas garantam previsibilidade e ampliem a presença do produto no mercado norte-americano. Além da carne, o café. Este é um item de grande importância estratégica. O Brasil responde por cerca de 30% de todo o café consumido nos Estados Unidos. Segundo a Band News, o tarifaço americano provocou um aumento de 30% no preço do produto para o consumidor final dos últimos 2 meses, o que pressiona por uma solução. E tratando-se de pontos estratégicos da economia, o etanol e as tão faladas terras raras. O vice-presidente Geraldo Alckmin citou que estes são outros 2 itens de forte interesse americano que podem entrar na mesa de negociações. As repercussões desse encontro no exterior se conectam diretamente com a agitada cena política aqui no Brasil, o que nos leva a analisar o cenário político nacional. É isso mesmo, e hoje, enquanto a diplomacia atua no exterior, o cenário político em Brasília e nos estados segue movimentado, com desdobramentos judiciais envolvendo o ex-presidente da República e articulações partidárias que já miram a corrida presidencial de 2026. Vamos começar com a situação de Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou hoje um recurso no Supremo Tribunal Federal contra a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão por trama golpista. E, em movimento oposto, a defesa do tenente-coronel Mauro Cid, também condenado no mesmo processo, informou que decidiu não recorrer da sentença. Agora, os partidos também se movimentam de olho nas próximas eleições, viu? Hoje, o deputado Pedro Lupion, presidente da influente bancada ruralista, filiou-se ao partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Já em Minas Gerais, o vice-governador Matheus Simões, mesmo trocando o Partido Novo pelo PSD, declarou que manterá o seu apoio a uma eventual candidatura de Romeu Zema à presidência.
E em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes afirmou que o MDB não deverá apoiar a reeleição do presidente Lula em 2026. No governo federal, o dia foi de celebração. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva completou 80 anos, tornando-se o primeiro octogenário a presidir o Brasil. Ele ainda está viajando pela Ásia e recebeu os cumprimentos de diversos líderes globais. Em Brasília, Guilherme Boulos, novo titular da Secretaria-Geral, convidou sua ex-vice na disputa pela Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, para sua posse no cargo. Mas o dia também foi marcado por controvérsias. A influenciadora digital conhecida como Esquerdo Gata, filiada ao PT desde 2022, foi presa por injúria racial contra policiais militares. Em outra frente, o PL de São Paulo divulgou um vídeo fazendo uma crítica a uma frase de Lula sobre traficantes. Da política, vamos para as decisões do Poder Judiciário. O dia também foi de decisões importantes nos tribunais superiores, com impacto direto na disciplina das Forças Armadas e no andamento de investigações de grande repercussão nacional. O Superior Tribunal Militar, o STM, decidiu por unanimidade contrariar um juiz de primeira instância e determinou a abertura de uma ação penal contra o coronel Rubens Pierrotti Júnior. O oficial é acusado de fazer críticas à cúpula do Exército. A decisão do tribunal reforça a rigidez na disciplina militar. No STF, o ministro Alexandre de Moraes marcou para o dia 7 de novembro o julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Tagliaferro. E do Judiciário para a Economia, onde os indicadores mostram um cenário de contrastes. O cenário econômico brasileiro apresenta hoje uma dualidade. De um lado, dados mostram um forte otimismo do consumidor, impulsionado por melhorias no emprego e na renda. De outro, analistas demonstram preocupação com a saúde das contas externas do país, que estão sob pressão. A confiança do consumidor brasileiro registrou alta pelo segundo mês consecutivo. De acordo com dados publicados pelo Value International, os destaques trazidos pelo veículo são: o indicador subiu para 53,9 pontos em outubro, mantendo-se em território otimista. Com o resultado, o Brasil alcançou o maior nível de confiança do consumidor nas Américas, superando países como México e Estados Unidos. O bom humor é resultado de um mercado de trabalho aquecido, aumento da renda e uma desaceleração da inflação, com destaque para a queda nos preços dos alimentos que já duram 4 meses seguidos. Em contrapartida, a remessa de lucros e dividendos de empresas para o exterior pressiona o balanço de pagamentos do Brasil. Economistas consultados pelo Value International estão revisando para cima suas projeções para o déficit em conta corrente em 2025. No acumulado de 12 meses até setembro, o rombo já atinge 78,9 bilhões de dólares, o que equivale a 3,61% do produto interno bruto. Essa dualidade mostra que, enquanto o cenário doméstico inspira otimismo, os desafios no fronte internacional exigem atenção do governo e do mercado. E por hoje nós ficamos por aqui. Nos vemos amanhã com as principais manchetes do dia. Obrigado pela sua companhia e uma boa noite.